daqui para frente. E a tendência é aumentar o número de crimes, o número de problemas. Isso também é um fato, não nego. Vejo até pela minha atividade profissional que os problemas vêm aumentando de forma muito drástica e de forma muito grave. Portanto, um ponto de vista didático, acho que é muito interessante, e um ponto que eu acho que precisa ter uma regulamentação civil, e aí eu acho que a norma é civil, não penal, nem poderia ser, né? Aliás, pessoalmente, não é que eu acho que isso caberia na regulamentação civil. Eu acho que isso já está praticamente resolvido, mas caberia é a questão da guarda de lotes, guarda de registros de acesso, da guarda de registros de visita, como está regulado. Essa tentativa já começou, o debate começou aqui, começou de forma interessante. A minha posição pessoal é mais por tempo, porque eu acho que a obrigação já existe, dada pela jurisprudência. É bom que se tenha lei, bom. Nós vamos ter mais gente guardando, sem dúvida nenhuma. Isso é saudável. Porém, eu ficaria apenas no tempo. 6 meses? Pode ser? A União Europeia trata o mínimo de 6 meses, máximo de 2 anos. Pode ser. Muitos estão dizendo que é pouco tempo e tal. Pela minha experiência profissional, talvez até razoável, 1 ano para mim seria o ideal, seria minha sugestão. A privacidade, eu percebi aqui, Paulo, Guilherme, Felipe, uma preocupação muito grande com a proteção da privacidade. Isso é muito bom. Até pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, no evento desse porte, tudo converge para a privacidade. A dificuldade é se definir o que é privacidade, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, o que pode e o que não pode. Isso está começando a nascer, a surgir. Então é importante que a gente tenha isso também, sem dúvida nenhuma. E aqui existem alguns avanços nítidos. Primeiro avanço, necessidade de ordem judicial, que, na minha opinião, a jurisprudência está consolidando, está praticamente consolidado também. Ok, ordem judicial, não tem dúvida nenhuma. Então, privacidade é uma preocupação também fundamental. Talvez até, não sei, Felipe, Paulo e Guilherme, não sei se é o momento, estou aproveitando aqui o debate, um bate-papo aqui, não sei se é o momento oportuno de se avançarmos. Talvez isso provoque até mais discussão e gestos, enfim. Mas, cumprimento, eu acho que é muito bom colocar privacidade aqui. É um assunto importante. Quando eu estava lá, no último painel da conferência, painel que reuniu algumas agências de privacidade do mundo inteiro. O Brasil não tem lei de privacidade, isso é muito ruim. E essas agências discutiram uma notificação que foi feita ao Google, falaram dessa notificação, dessa carta, foram 10 agências de privacidade do mundo, e estenderam esse debate para todas as empresas que operam na internet. Falando do consentimento, a gente tem consentimento. Falando também da guarda, da forma da guarda. Lá nos Estados Unidos tem 2 leis muito interessantes, o estado de Nevada e Massachusetts, que põem obrigações mínimas da proteção daqueles que tratam, guardam os dados, criptografar, banco de dados, etc., prevendo já vazamento e daí por diante. Mas aqui eu sou cuidado para não sair também do meu foco. Mas eu vou aproveitar essa guarda de logs, essa questão relacionada à privacidade. Eu acho que existe uma confusão, esse seria o meu ponto de maior crítica e, ao mesmo tempo, de sugestão. Existe uma confusão aqui na definição. Eu acho que a ideia, e eu compreendi a ideia, até conversei com o Guilherme, a ideia é perfeita, mas há uma confusão na definição do que é um registro de acesso a serviços de internet. Aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Nós temos, de um lado, a garantia, a obrigação da guarda dos registros de conexão. O que é isso? Então, o sujeito se conectou à internet, aquele que deu a conexão vai guardar aquele registro. Ok, ponto, 6 meses, essa é a proposta. Porém, da forma como está redigido aqui no artigo 4º, inciso 7º, a definição de registros de acesso à internet, ela está relacionada ao número de informações referentes à data, hora de uso de um determinado serviço de internet a partir de um determinado número de IP. E o que é serviço de internet? São sites, blogs, etc. Para ter definição de serviço de internet, um conjunto de serviços diversos que podem ser acessados por um terminal conectado, como, por exemplo, navegação, comunicação instantânea, envio e recebimento de correspondência eletrônica, publicação de obras textuais, é o acesso do sujeito. Se ele visitou o site, pelo que está escrito aqui, não poderia guardar o IP do sujeito que visitou. Então nós teríamos um problema. Como é que eu vou descobrir alguém que praticou um ilícito? Então o sujeito praticou um ilícito, uma calúnia, uma injúria ou difamação. Ok, eu preciso dessa informação, obtenho uma ordem judicial, a gente manda o responsável por aquele serviço, um portal, blog, me diga qual é o IP do sujeito que colocou esse post.
Mas eu não tenho isso. Por quê? Porque o projeto, se for aprovado, vira lei, em tese, entre aspas, a lei, porque ele diz que eu só posso guardar esses registros a partir do consentimento de quem postou. Ou seja, quem vai postar e ofender alguém, a primeira coisa que vai fazer é não dar o consentimento. Nós vamos ter esse problema e não vai chegar ao autor daquele registro. Além de ter também um problema com relação ao outro princípio que eu achei muito interessante, Paulo, Guilherme e Felipe, muito interessante. Não tem uma posição ainda definida, mas é muito interessante. Cumprimento vocês pela novidade. Isso não existe da forma como está no mundo inteiro. A questão da responsabilidade do provedor. Então, como é que o provedor vai informar o seu usuário se ele não pode registrar um dado do seu usuário, que é o IP? Então, até isso acaba batendo de frente, acaba se contrapondo, né, a essa situação. Então, a minha maior crítica é com relação a essa definição que pode gerar essa interpretação. Avançando um pouquinho mais, indo já para a questão direta da questão penal e civil, o Marco colocou aqui a posição dele, eu respeito, até porque sou muito amigo do Marco, respeito muito a atividade acadêmica dele. O Otero aqui que disse que estava numa mesa de jovens, mas ele é jovem, ele está escondendo o jogo aqui, ele é jovem. Ele está pertinho de mim aqui, olha, são 2 anos de diferença de você, hein? Então não vem com essa conversa não, viu? E mais, acho que o maior usuário de Twitter que a gente tem aqui no Brasil é o Otero. Sem dúvida, isso é legal, né? Mas o Marco colocou aqui a questão penal e a questão civil. Devemos regular polícia civil? Eu acho que polícia civil guarda slots, privacidade, algumas condutas, por exemplo, dano. O Marco falou do código malicioso. Então, o sujeito que envia vírus pode ser uma conduta criminal? Pode, mas pode ser também uma conduta civil. Por que não? Uma sugestão, né? Colocar a disseminação de código malicioso como obrigação de indenizar por parte de quem distribui isso, ou desenvolver isso, etc. Alguma coisa nesse sentido. Pode começar, que aliás uma das inspirações da futura legislação penal, sem dúvida nenhuma, será o marco civil. E também tem a característica que nós discutimos aqui. Mas é uma sugestão de se incluir algumas coisas criminais, algumas condutas criminais, né, com responsabilidade civil definida, pré-definida. A responsabilidade do provedor, que é minha última posição, prática aqui, o que nós temos? É para ilustrar um pouquinho, não vou ser repetitivo, mas é importante a gente sempre lembrar porque é muito novo. Então, só tem um ponto que me preocupa. O provedor de conteúdo hoje, então, imagine um UOL, por exemplo, um provedor terra, né, aquele que hospeda sites, hospeda serviços, né, da internet, blogs, né, Twitter, né, todos os hospedeiros de conteúdo, eles estariam isentos de responsabilidade. Totalmente isentos de responsabilidade pelo dano. Pelo dano. A jurisprudência brasileira está se consolidando também, adotando um princípio consagrado mundialmente, que é o notice and take down. O que é isso? Você notifica, avisa, olha, tem alguém aqui hospedando conteúdo ilícito, eu te informando, haja que se você não agir, você vai ser responsável. Isso é nos Estados Unidos, lá tem o CDA, tem o CN, na Europa com as diretivas europeias também. Aqui é uma novidade interessante. Muita gente já criticando, dizendo que vai ferir a liberdade de expressão, mas eu acho que a iniciativa foi interessante, boa, pode não, vai gerar uma série de debates, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, não saberia, como ainda não tem uma posição, mas eu quero deixar claro isso, cumprimento ele para esse sentido, para ideia. Porém, o que diz a proposta? O sujeito pratica um ilícito, pedofilia, ofensa, uma violação de direitos autorais, etc. Se bem que a gente pode ter uma interpretação aqui, fatos recorrentes do conteúdo geral, pode ter essa interpretação um pouco mais ampla, mas eu entendo que isso aqui estaria mais restrito à manifestação, ofensa, calúnia de difamação. Vou até aqui dar uma olhadinha nisso aqui para não ir para pedofilia. Se for, a primeira coisa que vamos dizer é absurdo, que a gente pode for pedofilia, aí você notifica, tira o cara se contrapõe e volta esse conteúdo, né? E aí a gente já sabe a bola de neve que vai dar. E se isso pode acontecer, tem mais uma outra sugestão. Porém, esse é o meu ponto. Então, o que acontece na prática? Há um conteúdo disso? Provedor, você está sendo informado com os requisitos pormenorizados aqui do artigo 21,
Seria identificação notificante, data e hora de envio, identificação para específica do conteúdo, descrição de relação notificante do conteúdo e justificativa jurídica da remoção, ok? Provedor, estou comunicando com base no 21, e agora com base no 22 eu quero que não se retire do ar, e o provedor vai ter que retirar, independentemente de análise ou não, vai ter que retirar. Tá lá. Aí aquele que postou, se ele quiser manter aquele conteúdo no ar, aí ele tem que se entrar em contato com o provedor, eu quero que esse conteúdo, aí o provedor põe de volta no ar, e aí com o fornecimento das informações relativas à identificação, etc., para que o sujeito possa ser responsabilizado, processado, etc. Eu tenho um temor em relação a isso. Um temor porque eu já vi na prática campanhas profissionais de informação. Quadrilhas organizadas para a prática de determinado ilícito. E o temor que eu tenho é que isso sirva como exemplo para a interpretação penal. E o temor seria na dificuldade que se terá de se responsabilizar um laringe, por exemplo. Nós vamos ter a figura do laringe. Quando o sujeito quiser praticar o ilícito, ele vai ter essa coisa, mas é claro que eu não vou dar o meu nome e nem vou pedir para manter. Quem vai fazer isso é um sujeito que não tem nada a perder. Isso que vai acontecer. Eu achei interessante a ideia, mas pode dar um probleminha aqui. Esse seria o meu comentário prático com relação a essa disposição. No mais, fazendo uma síntese, eu defendo, eu acho importante, novamente, eu vou bater de novo nessa tecla, o caráter didático da norma civil, da norma penal. Eu acho que, para o ponto de vista penal, a gente ainda precisa regular 5% das condutas. Precisa, vai vir, não é aqui, mas vamos comentar. E também precisamos melhorar 25% das condutas que já são cobertas. Precisamos aí melhorar e adequar a realidade com as respectivas penas. Porque em algumas situações hoje nós podemos chegar à conclusão infeliz de que em algumas situações o crime pode compensar. Infelizmente. Não? Mas fica aqui o meu agradecimento, cumprimentando o Coriolano, o Marco, todos a mesa, Otero, o idoso Otero, né? Muito Emerson, prazer conhecê-lo. Felipe, Paulo, Guilherme, minha colega, minha amiga Juliana Bruzzi, acho que vai estar cozinhando agora. E a todos que estão aqui presentes, Jorge, Cecília, Gui, Juliana, todo mundo aqui, Paulo, Lessa, todos vocês aí, meus sinceros agradecimentos e cumprimentos por estarem aqui debatendo e trazendo colaboração nessa discussão toda. E a colaboração, eu acho que foi o grande ponto, o grande pulo do gato. Né? Vamos, então, estão criticando muito, estão dizendo que pessoas não têm espaço porque não dá espaço. Então, o espaço foi dado. Isso aí é o maior exemplo de democracia que a gente pode ter. É negado. Muito obrigado, senhor. Desculpe ter avançado um pouco.